Olá a todos, sejam bem-vindos à disciplina de Ecofisiologia das Plantas Daninhas. Meu nome é Anderson Nunes e eu irei acompanhar vocês nos próximos encontros com os temas relacionados a esta disciplina. Neste primeiro momento, nós vamos trabalhar aí a questão dos conceitos e a importância das plantas daninhas, depois a origem e a evolução dessas plantas daninhas. No terceiro encontro, no terceiro vídeo, falaremos a respeito da dinâmica populacional das plantas daninhas e este vai ser um momento muito importante para vocês entenderem a importância do banco de sementes na ocorrência das plantas daninhas. Depois, vamos entender como que ocorrem as interferências das plantas daninhas na cultura, por que existem diferentes níveis, por que algumas espécies interferem mais, outras espécies interferem menos na questão da produtividade das culturas. Nos assuntos 5 e 6, nós falaremos sobre a sistemática tanto das monocotiledôneas, que são aquelas plantas de folha estreita, mas também das eudicotiledôneas agora, que são aquelas de folha larga. No assunto 7, iremos tratar sobre alelopatia, como que a questão das plantas interferem através desses compostos alelopáticos outras plantas. E por fim, vamos finalizar esses encontros com os métodos de controle de plantas daninhas, focando principalmente em métodos alternativos ao controle químico, já que na próxima disciplina nós daremos um foco muito grande na questão dos mecanismos de ação e como que os herbicidas atuam sobre as plantas, certo? Então, iniciando o assunto de hoje com relação aí aos conceitos e a importância das plantas daninhas, é importante salientar que existem vários sinônimos relacionados à planta daninha, planta invasora, erva daninha, erva invasora, mato, inso, né? E também na própria terminologia, né? Temos aí a questão da ciência das plantas daninhas, da herbologia ou matologia, que são denominações para a mesma situação, que é a ciência que estuda as plantas daninhas, né? E em espanhol é malherbologia e em inglês nós temos o termo weed science, que se refere à ciência das plantas daninhas, certo? Então, esses são os sinônimos da questão da planta daninha. É importante, né, o aluno ficar bem ciente que o termo mais adequado se corresponde à planta daninha, uma vez que erva daninha corresponde só a uma parte das ervas, né? Só uma parte das plantas. Por quê? Porque toda erva, né, que são aquelas plantas herbáceas, elas são plantas, mas nem toda planta é uma erva. Então existem, principalmente em pastagens, algumas daninhas que são arbustos ou árvores e não se enquadram no termo erva. Então o ideal é utilizar o termo planta. Por isso que se chama, né, Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, e não das ervas daninhas. Então o termo planta ele é o mais adequado, né? Basta vocês lembrarem do nome da disciplina, que se chama Ecofisiologia de Plantas Daninhas e não Ecofisiologia de Ervas Daninhas, certo? Bom, todos os conceitos de planta daninha em si, né, eles se baseiam na sua indesejabilidade em relação a uma atividade humana. Então, nós estamos acostumados a levar em consideração nesta figura da esquerda aqui, que é a planta interferindo numa cultura desejada, então por isso que ela se torna daninha, mas também a planta daninha ela pode ser daninha em relação a outras atividades humanas, né? Como vocês estão vendo na imagem da direita aqui, na situação de plantas aí na beira da calçada. Existem também problemas de plantas em monumentos históricos, em calhas de casas. Então, tudo isso é uma determinada situação que está sendo indesejada. Então, naquele momento, ela está sendo uma planta daninha, certo? Nós também temos as plantas aquáticas. Aqui vocês estão vendo a barragem de uma usina hidrelétrica no Rio Tietê, no estado de São Paulo. Então, as plantas aquáticas
elas se desenvolvem muito rápido, numa intensidade muito grande, porque elas têm água disponível à vontade. Se o rio é poluído, também tem uma grande quantidade de dejetos orgânicos, né? E normalmente essas plantas têm aí todo o sol disponível, não existe interferência de árvores, né, de outras espécies que estejam sobreando, então o desenvolvimento, né, ele é muito elevado. E essas plantas, elas acabam então trazendo problemas aí no funcionamento da barragem, principalmente em função de problemas nas turbinas que acabam gerando energia. E aí, nesse caso, nesse momento, elas também estão sendo uma planta daninha, certo? Lembrando que é importante levar em consideração que uma planta cultivada, ela também pode ser considerada daninha. Então, vocês estão vendo aí nas duas imagens plantas, no caso ali de milho, na cultura da soja, que estão causando uma elevada perda de produtividade, né? Em função do que no plantio anterior, na semeadura anterior, era milho, esse milho foi colhido, alguns grãos ou espigas caíram, e em seguida foi implementada a cultura da soja e ficou lá esse milho, né? E o milho reduz muito a produtividade da soja, uma vez que o milho é uma planta de fisiologia C4 e a soja é uma planta de fisiologia C3, que corresponde à questão da fixação, né, do número de carbonos no primeiro passo aí da fotossíntese. Então, o milho ele é muito mais efetivo e nesse cenário ele reduz bastante a produtividade. Então, percebam que no mesmo espaço, ou seja, na mesma lavoura, este milho num tempo anterior ele era uma planta cultivada e agora ele está sendo uma planta daninha. Então, percebam que o termo daninho ele é uma questão de tempo e espaço. Porque uma planta que vocês podem conhecer como planta daninha, por exemplo, o picão preto, né, ele é normalmente somente denominado como planta daninha, mas em determinado momento, num determinado local, ele pode ser colhido e feito um chá, né, transformando assim numa planta medicinal. Então vocês percebam que a questão daninha é uma situação de local, né, se ele está numa lavoura, não está, se ele está no local que está sendo indesejado, e também da sua utilidade. Então é um conceito que varia no tempo e no espaço, certo? Então também nós temos aí outros conceitos, né, que é uma planta que... O que é uma planta daninha? É uma planta que se desenvolve onde não é desejada, é uma planta indesejável, é uma planta fora de lugar, é uma planta com valor negativo. Então também são alguns conceitos, certo? Então vocês estão vendo aí a questão, de novo, né, da imagem ali, mostrando as plantas na beira da calçada e também aí numa outra imagem aqui o problema de controle de plantas daninhas em ferrovias, certo? E nós temos aquele conceito agronômico, né? O que vem ser uma planta daninha, certo? Então, na verdade, seria qualquer espécie que afetar a produtividade e ou a qualidade do produto ou interferir negativamente no processo da colheita é considerada planta daninha. Então, nós temos três situações aqui. Aquela planta que afeta a produtividade, então vocês estão vendo aqui na primeira imagem, tá? Plantas daninhas de folha estreita junto aí com a cultura do milho. Então aqui esta planta daninha está interferindo na produtividade do milho. Eu também posso ter no caso aqui no algodão plantas daninhas que reduzam a qualidade do produto. Então, num determinado momento aqui, eu posso ter plantas de picão preto que, né, onde que as sementes do picão preto vão grudar aqui nas plumas e vai reduzir o valor de mercado. Então, ele não vai, de certa forma, reduzir a produtividade, porque a quantidade de plumas e o peso dessas plumas já está estabelecido, mas essa planta daninha vai reduzir a qualidade, certo? E ainda, aqui nesse terceiro cenário, né, onde nós temos uma determinada cultura e essa cultura está praticamente coberta por plantas de corda de viola, e aí ela pode inclusive interferir no processo de colheita. Então, agronomicamente falando, este conceito ele envolve essas três questões. E claro que nós estamos muito mais habituados e acostumados a levar em consideração a questão de quando uma planta afeta a produtividade de uma cultura desejada, certo? Mas o conceito de planta daninha ele vai
é mais amplo do que isso e sempre leva em consideração a sua indesejabilidade em relação a alguma atividade humana, certo? E isso fica bem claro aqui, nesse caso muito interessante, que ocorreu alguns anos atrás no Reino Unido, né, que é uma reportagem de um jornal local que mostra, né, que um casal foi forçado a demolir sua casa de 300, no valor, né, de 300 mil libras, uma casa grande de quatro quartos, após ela ser invadida por uma pandaninha, que é a Japanese Knotweed. A pandaninha é de origem japonesa, uma planta, né, de origem japonesa, que se instalou no Reino Unido há alguns anos atrás. E aí esse casal foi forçado, né, teve que demolir sua casa. Por quê? Né? Uma planta bastante agressiva, vejam que são imagens, né? Percebam que ela está invadindo a casa, né? As estruturas, ela tem a capacidade de atravessar as estruturas da casa. Percebam aqui, né, a planta crescendo vindo do subsolo, né, chegando aqui na porta, aqui, né, na parede, aqui nas estruturas de fundação. Então percebam que é bastante complexo. E aí, em função de ter afetado a estrutura, ter tido infiltrações, eles tiveram que demolir a casa. E o interessante dessa reportagem é que ela traz aí, de certa forma, o resumo das nossas disciplinas. Então, aqui neste quadro, que são as recomendações que a matéria dava para quem tivesse a presença dessa plantaninha no seu terreno, ela basicamente envolve as nossas duas disciplinas. Então, agora nós estamos tendo a disciplina de ecofisiologia de plantas daninhas e no próximo semestre a disciplina de manejo de plantas daninhas. Então, nesse primeiro momento aqui, veja só que interessante, tem muito a ver com essa disciplina agora que está ocorrendo, que se refere à ecofisiologia, né? Tanto a parte de identificação, entender a biologia da planta, né? Como é que ela se desenvolve. Então, esse é um ponto importante. Então, aqui, nesse primeiro parágrafo, ele fala da planta daninha, né? Do nome comum, Japanese Knotweed. Aqui ele fala do nome científico, então está falando a respeito da planta em si, e aqui fala como é que ela foi introduzida, né, no Reino Unido aí pelos vitorianos. Depois fala um pouco sobre a espécie em si, que é bastante invasiva, né, que ela consegue crescer aí 4 inches por dia, né, que chega a quase dar, acredito eu, em torno de 10 centímetros em um único dia. Ela fala o período que isso acontece, então isso também está relacionado à biologia da planta, certo? E aqui também um outro ponto importante é que um fino pedaço de raiz pode estabelecer por si só uma nova planta em apenas 10 dias. Então também está falando um pouco da biologia, né? E aqui ele comenta, né, o problema que foi nessa casa, que aparentemente estruturas sólidas como asfalto, pisos, né, não são barreiras para o seu desenvolvimento, né, e podem criar problemas, né, em função de alagamentos, em função das suas folhas aí acabar trancando os pontos de drenagem da água. Então isso é uma situação, né? E aqui ele fala sobre a identificação, como é que ela é reconhecida em função das suas folhas em forma de pá, né? Então aqui está uma colocação de qual é o formato das folhas, como é que é o formato do caule, que é um caule tipo bambu, né? A cor das flores e quando que as flores são produzidas. Então, esta primeira parte aqui é como se fosse entre aspas, né, um resumo dessa disciplina, porque é muito mais a parte de fisiologia, biologia, identificação de plantas daninhas. Né? E aí depois, nessa segunda parte aqui deste quadro, ele fala sobre o controle em si, que vem a ser a nossa segunda disciplina. Né? Então, se você encontrar essa planta em sua propriedade, tem que tomar algumas ações para prevenir alguns problemas. Né? Então, olha só que interessante. Aqui no primeiro ponto é imediatamente criar uma zona de exclusão, né, de 21 pés, quando você suspeita da planta. Então, isso aqui se chama controle preventivo, certo? Depois aqui ele fala fazer uma aplicação inicial de glifosato, certo? Para iniciar o controle dessa planta. Isso aqui se chama controle químico, tá bom?
Aqui nós temos, ele fala para não escavar ou mover solo da zona de exclusão sem instrução de uma autoridade local. Isso aqui também é manejo preventivo, senão você vai levar esse solo contaminado para outro local. Tá? O corte da planta deve ser feito com, enfim, instrumentos afiados, né, para não fazer fragmentos. Tem que evitar arrancar com a mão por causa da dispersão desses fragmentos. Então, o cortar ele é um manejo físico, você está cortando, é um manejo físico, certo? Ou mecânico também, né? Depende com o que você está cortando, né? Mas é um método de controle e tem que ser um método preciso para evitar fragmentos. Também tem um pouco aí de controle preventivo, certo? Mais controle preventivo aqui, né? Lavar os pés, limpar os pés, os sapatos, enfim, quando estiver deixando essa área contaminada. Então isso também é um método preventivo. E aí, né, quando você corta, que é um método físico, você tem que queimá-la, certo? Então isso também é um método físico, uso de fogo. Enterrar, que também é um método físico, e ainda cobrir, né, com um plástico, alguma barreira, alguma membrana para evitar que esses fragmentos possam gerar novas plantas. Né? Então, vejam que nós temos aí vários métodos de controle quando estamos aí falando a respeito desta planta daninha. Então, o conceito de planta daninha ele é bastante abrangente, né? Inclusive que tem uma reportagem de um jornal russo bem interessante, né? Que mostra aí um tipo de planta daninha chamado tumbleweed. Nós vamos falar um pouquinho mais dessa planta agora. Aquelas plantas conhecidas dos filmes de faroeste, aquelas plantas que saem rolando, né? Se chamam tumbleweed. E aí na Rússia, mostrando aí que num dia de evento, essas plantas elas rolaram para um vilarejo e chegaram a amontoar uma altura de 3 andares. Então eles demoraram 3 dias nesse vilarejo para desbloquear ruas e também para desbloquear as entradas de prédios e casas. Então vejam que a planta daninha em si, né, a planta ela pode ser problemática em várias situações. Aqui no Brasil nós não temos esses problemas de tumbleweed, mas nos Estados Unidos ela é muito frequente, né, em algumas regiões. E aí na primeira imagem da esquerda, nesta imagem aqui, vocês estão vendo uma planta, né, do gênero Cotia, e ela é resistente a glifosato nesse caso. Então olha como ela saiu rolando, olha o caminho que ela percorreu aqui, né? Ela saiu rolando aqui e foi dispersando as suas sementes conforme ela ia rolando. E aqui agora o produtor ele dessecou essa área com glifosato e essas plantas não foram controladas em função disso. Né? E aqui na outra imagem vocês estão vendo uma planta deste gênero aí, que parou num campo de trigo. Então ela veio rolando, chegou nesse campo aqui e agora não consegue mais rolar, né? E está aí dispersando nesse campo de trigo, está dispersando suas sementes e provavelmente sementes resistentes a alguns herbicidas, certo? E quando nós pensamos, né, nesses conceitos, mas também na importância, é muito comum nós pensarmos aí nas plantas daninhas com relação à redução quantitativa de produção, certo? Das culturas, pastagens, né? Plantas tóxicas aí nos campos, reduzindo a produção de carne, leite, lã, enfim, né? Pode interferir de várias formas, né? Principalmente em áreas de cultivo anual, a planta daninha competindo, né, por luz, água, nutrientes, além de liberar aí compostos alelopáticos. Né? Então isso é o que nós estamos acostumados. Entretanto, temos que levar em consideração também a questão do efeito qualitativo, né? Ou através transmitido um cheiro forte, um sabor desagradável, retardando o secamento dos produtos, né? Aumentando a impureza, aumentando o desconto, né? Lá na carga da soja, do trigo, do milho. Então, isso são pontos importantes. Né? Então, ele também pode afetar qualitativamente nesse sentido. Tá? E as plantas daninhas, elas têm uma série de aspectos negativos. Aqui alguns pontos que nós podemos destacar, obviamente,
a redução do valor da produtividade, isso é fato, também do valor de terra. Então, a gente já tem acompanhado algumas regiões do Rio Grande do Sul que o valor do arrendamento tem diminuído em função da alta infestação de plantas daninhas. Então, esse é um outro ponto importante. Tem a perda de qualidade, tem a disseminação de pragas e doenças. Então, por exemplo, o leiteiro é uma planta daninha que pode ser fonte de mofo branco, por exemplo, certo? A questão aí do rabo de burro pode ser um local onde que os percevejos ficam hospedados e reproduzem durante determinadas épocas que a cultura não está, cultura de interesse não está no campo. Também tem uma maior dificuldade e custo do manejo da área como um todo. Eu posso ter problemas com manejo e perda de água em canais de irrigação, também isso é um aspecto negativo das plantas daninhas. E aí também, né, dando a saúde e a vida do ser humano. Então existe, por exemplo, uma planta daninha no hemisfério norte, principalmente na Europa, né, que aqui nós temos no Rio Grande do Sul e chamamos de losa, né, que é a Artemisia artemisifolia, que se gasta mais de 1 bilhão de euros combatendo ela em função que o pólen dela é bastante alergênico. Então são pontos, aspectos negativos. Claro que nós também temos pontos positivos, né? Um desses pontos é que numa área em pousio ela faz uma cobertura vegetal, isso é um ponto, né, que ajuda a proteger o solo. Ela pode hospedar inimigos naturais de algumas pragas ou patógenos de interesse da cultura, tá? Da cultura de interesse. Nós também temos casos aí da questão da ornamentação, então um exemplo aí é a questão da corda de viola, né, sendo utilizada na ornamentação de cidades. Tem a questão das propriedades medicinais, como já citado o exemplo do picão preto e uma série de outras plantas, né? E também a questão do uso na alimentação. Isso é possível, né? Temos alguns exemplos aqui de uma planta melhorada, né, que é o caruru, que tem uma cultivar chamada BRS Alegria aí como alternativa para diversificação, principalmente no centro-oeste. Então vocês estão vendo a imagem da cultura implementada, é um caruru um pouco diferente do caruru planta daninha, mas é o mesmo gênero, certo? E aí na imagem da direita aqui vocês estão visualizando, né, uma etiqueta aí de um produto à base desta cultivar, né? Então o amaranto em grão, onde o quilo é comercializado a R$ 35, né? E além disso tem aqui o caruru em aveia e em flocos, né, como se fosse aveia em flocos, e também em barras aqui na imagem do meio, certo? Então esses são alguns exemplos aí de um aspecto positivo, né, da planta daninha na alimentação, como por exemplo, tá bom? Pessoal, esses são os principais pontos aí abordados, né? Lembrando então que o conceito de planta daninha ele varia em função do tempo e do espaço. Uma planta daninha ela não vai ser sempre daninha, uma hora ela pode ser uma planta medicinal, né? Ela pode ser uma planta cultivada pode se tornar uma planta daninha. Então, isso são pontos importantes para se levar em consideração, certo? Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Um abraço, tudo de bom.